Me chamo Rowan e os eventos que encarei poderiam ter gerado um imenso vexame. Contudo, optei por um destino distinto. Enxergar a deslealdade da minha companheira pareceu uma colisão violenta contra minha alma. Entretanto, em vez de sucumbir, decidi transformar o sofrimento em força motriz. Eu poderia ter gritado ou causado tumulto, mas preferi agir com frieza milimétrica. Foi dessa maneira que converti o maior trauma da minha existência na retaliação mais gélida e memorável que nossa região já presenciou. Tudo teve início quando notei que Sabine, minha cônjuge, não passava de um personagem desconhecido para mim. Uma década inteira compartilhada, uma trajetória construída em conjunto, e subitamente notei que ela mantinha um relacionamento paralelo. O detalhe é que não se tratava de um sujeito qualquer, era um indivíduo comprometido. Eu não busquei discussões vazias ou desculpas esfarrapadas. Eu procurei pela realidade crua. E quando localizei a mulher dele, Isabel, ambos compreendemos instantaneamente que não éramos apenas alvos, éramos sócios de um propósito superior. O que nasceu como infidelidade se converteu em uma coalizão poderosa, e a partir daquele instante, o futuro seria redesenhado. Naquela alvorada, o ambiente parecia absolutamente normal. Eu me encontrava na área gourmet tentando preparar o desjejum antes de partir para o escritório, quando notei algo atípico. O dispositivo móvel de Sabine repousava sobre o mármore, totalmente acessível. Tal descuido jamais ocorria. Ela sempre foi extremamente zelosa com cada pormenor. Mantinha uma vigilância constante sobre seus pertences. Contudo, nos meses recentes vinha demonstrando um comportamento errático, sempre com pressa aérea, deixando o lar sob pretextos frágeis, como se possuísse uma jornada oculta da qual eu não era convidado. Inicialmente fiz vista grossa. Imaginei que fosse apenas exaustão, excesso de tarefas ou uma crise típica de uniões duradouras. No entanto, naquele amanhecer, a realidade se impôs. O aparelho pulsou diante de mim e, movido pela intuição, meu olhar foi capturado pela luminosidade da tela. Eu não desejava encontrar nada, não queria me transformar naquele sujeito que vasculha intimidades alheias. Porém, simultaneamente, uma essência interior clamava por clareza. A notificação estava exposta, nítida, sem margem para equívocos. Você consegue chegar mais cedo. Estou ansioso para te abraçar novamente. O remetente identificado era Julian. Por breves instantes, minha estrutura física congelou. O pulso acelerou com tal intensidade que parecia uma agressão real no tórax. Minhas palmas umedeceram subitamente, como se eu estivesse diante de uma fornalha, e ao mesmo tempo minhas articulações fraquejaram, ameaçando me derrubar. A garganta travou, e o ato de respirar se tornou um esforço hercúleo. Tentei racionalizar que existia algum erro, mas meu instinto já confirmava o pior. Mesmo assim, busquei uma fagulha de esperança de que fosse apenas um mal-entendido. Segurei o telefone com tremor e naveguei por todo o histórico. Foi como sofrer golpes sucessivos no espírito. Diálogos sobre estadias em hotéis, madrugadas clandestinas, confidências picantes e planos para aquela mesma noite no Hudson Room, um estabelecimento sofisticado e reservado em Manhattan. Cada sentença lida era como um impacto direto no meu emocional. A respiração cessou. Senti uma vertigem momentânea, como se a gravidade tivesse falhado. Apoiei-me na bancada para não desmoronar. Aquelas palavras não eram meras evidências de adultério, eram a aniquilação de tudo o que eu considerava sólido em nossa união. Meu corpo vibrava. Meus dedos apertavam o vidro do celular com força extrema, sentindo que ele poderia escorregar a qualquer segundo. O ambiente girava lentamente, como se o tempo tivesse dilatado, mas meu cérebro operava em alta frequência, com flashes de memória se chocando. Era impossível contestar os fatos. Sabine, a pessoa com quem dividi 10 anos de sonhos, estava vinculada a outro sujeito e, naquele momento, isolado na cozinha com o peito explodindo, compreendi que o amanhã seria sombrio. A lealdade que sustentava nosso teto havia evaporado. Eu não estava apenas enganado, eu estava estilhaçado por dentro. Logo que Sabine partiu naquela noite alegando um compromisso profissional, permaneci estático na cozinha, com as imagens daquelas mensagens gravadas na retina. Eu não possuía mais o celular dela, mas tinha o essencial guardado. O nome fixado, o teor exato das frases, a recordação nítida de cada detalhe sórdido que analisei. Era o combustível necessário para minha busca. Iniciei a pesquisa no computador. Bastou digitar o nome para surgir um perfil sofisticado, repleto de presenças em galas,
registros em salas de vidro e textos em periódicos financeiros. O biotipo de homem que encara a lente com arrogância, abastado, poderoso, habituado a ter seus desejos atendidos. Porém, o que capturou minha atenção não foi a pose dele, mas a senhora que o acompanhava em quase todas as molduras, Isabel. De estatura delicada, fios castanhos que tocavam os ombros, sempre trajando peças refinadas que pareciam esculpidas nela. Ela não exibia sorrisos largos. Não era necessário. Exalava o tipo de autoridade que silencia um recinto. Ao observar aquelas fotos, um sentimento ambivalente me dominou. Parte de mim sentia empatia, pois eu conhecia o abismo que ela ainda ignorava. Mas outra parte raciocinava que, se meu mundo foi implodido, ela também merecia saber sobre o teatro em que vivia. Gastei horas ali, monitorando, processando cada fragmento. O estômago dava voltas ao pensar que minha esposa se entregou a esse indivíduo. E, simultaneamente, eu não conseguia afastar a percepção de que a estabilidade dele estava prestes a ruir. Eu apenas precisava dar o passo inicial. No fundo, eu entendia que não era ético puxar alguém inocente para essa sujeira. Mas qual seria a saída? Fingir ignorância? Permitir que Julian e Sabine seguissem desfrutando enquanto nós, eu e Isabel, éramos os tolos da história? Jamais. Eu não toleraria isso. Tomei uma postura definitiva. Aguardei na calçada do edifício luxuoso onde residiam, uma construção de vidro que espelhava a soberba de seus moradores. O clima estava gelado, minhas mãos protegidas, mas minha determinação ardia. Cada instante de espera ampliava a tensão interna, até que finalmente a avistei, Isabel. Caminhava com altivez, como quem domina o próprio espaço. Acessório de grife no braço, ritmo constante, olhar determinado. Recuperei o fôlego, avancei e pronunciei seu nome. Isabel, ela estancou na hora, direcionou a mim um olhar cauteloso e inquisidor. Eu te conheço de algum lugar? Não, mas temos assuntos urgentes. E foi naquele ponto que nossas realidades colidiram de forma definitiva. Ela manteve o foco em mim, rígida, avaliando se deveria prosseguir ou se afastar. Respirei fundo, retirei meu aparelho e exibi as capturas que realizei antes de Sabine sair. Eu não tinha um volume imenso, mas era o bastante para estraçalhar qualquer mentira. Foi isso que descobri hoje cedo. Falei pausadamente, sem hesitação. O semblante de Isabel transformou-se no ato. A palidez surgiu, e seus olhos ficaram fixos na tela. Por alguns segundos, o tempo parou para ela. Aguardei um choro, um grito ou um desmaio, mas a reação foi outra. Primeiro o impacto, depois um vácuo pesado e finalmente notei uma postura de combate surgindo. Ela comprimiu os lábios, processou a informação e levou um tempo até recuperar a fala. Você tem plena certeza? Confirmei prontamente. Total! Não estou aqui para promover escândalos ou boatos vazios. Vim, pois acredito que você merece a verdade sobre sua própria vida. Ela suspirou com lentidão, desviou o olhar e, ao retornar, já era uma mulher diferente. Havia uma chama fria em suas pupilas, uma determinação calculada como se estivesse vestindo uma armadura de guerra. Então me responda, indagou ela, cruzando os braços com firmeza. Você possui um plano de ação? Naquele segundo notei que julguei Isabel erroneamente. Esperava encontrar uma mulher fragilizada, mas estava diante de alguém que não se deixaria abater facilmente. Ela não iria se omitir, e eu também não pretendia ficar nas sombras. Respirei fundo. Sim, mas dependo da sua colaboração. O silêncio subsequente foi o pacto necessário para uma união que destruiria tudo. Momentos após a revelação, estávamos em uma cafeteria discreta, daquelas desenhadas para diálogos que não devem ser ouvidos. O local tinha penumbra, mesas reduzidas e um clima de sigilo, interrompido apenas pelo tilintar das louças. Era o palco ideal para a estratégia que traçaríamos. Sentei-me à frente dela, tentando digerir a nova aliança. O líquido esfriava na xícara enquanto eu buscava os termos adequados. Isabel não mostrava pressa, manejava a louça com serenidade, como se estivesse reorganizando suas emoções antes do ataque. Compreendo que seja um impacto brutal. Iniciei com voz estável, mas você precisava despertar. Não dava para seguir sendo enganada. Ela não retrucou prontamente, apenas me observou, pesando cada sílaba. Quando se manifestou, foi com um tom grave e decidido. Não derramarei lágrimas por ele. Não aqui. Desejo saber como usaremos isso contra eles. Suas palavras foram cortantes e soaram como uma convocação. Recostei-me,
Respirei e expus a ideia que antes era apenas um rascunho. Não busco apenas uma briga, busco a exposição total. Quero que eles carreguem publicamente o peso da própria desonestidade. O vácuo que seguiu foi denso. Imaginei que ela recuaria, mas vi aceitação. Não por ódio cego, mas por justiça, pois ela sabia que certas figuras só aprendem quando perdem a máscara diante da sociedade. Ela pousou a xícara, encarou-me com seriedade absoluta. Faremos do jeito certo então. Nada de cena passageira. Quero algo que atinja o que eles mais valorizam, o prestígio social. Assenti positivamente e pela primeira vez naquele ciclo não me senti desamparado. Ali, entre o amargor do café e o pacto de dois traídos, nascia a queda dos nossos adversários. O Hudson Room era um local específico, um refúgio em Manhattan projetado para camuflar deslizes sob luzes baixas. O isolamento acústico era perfeito e a trilha sonora apenas um disfarce para cochichos. Ali, poderosos traíam sem receio e amantes viviam ilusões temporárias. Entrei com determinação ao lado de Isabel. Ela vestia um tom bordô impecável, exalando classe. Eu usava algo sóbrio, o suficiente para circular sem chamar atenção indevida. Ninguém suspeitava do espetáculo que estava por vir. Então os avistei. Sabine, minha mulher, inclinada para Julian, sorrindo como se estivesse em um conto de fadas. O toque dele era íntimo e descarado, ignorando a vida que ela tinha comigo. O asco foi imediato. Ler as mensagens foi duro, mas presenciar a cena era uma tortura real. Isabel estancou ao meu lado. Senti sua rigidez. Sua respiração oscilou, mas a postura permaneceu inabalável. Perguntei em voz baixa: "Está pronta para isso?" Ela respondeu sem desviar o foco: "Vamos mostrar a eles o preço." E avançamos. O instante em que alcancei a mesa ficou selado na minha mente. Sabine gargalhava de algo dito por Julian. Sua mão estava relaxada até notar minha sombra. Seu corpo petrificou, o riso evaporou, a expressão congelou e seus dedos demonstraram agonia. Sentei-me ao seu lado sem convite. A atmosfera tornou-se sufocante. "Surpresa com minha visita, Sabine?" Questionei com uma calma gélida. Ela tentou balbuciar algo, ajeitando o traje com nervosismo. "Rowan, achei que estivesse em nossa residência." "Eu estava." Respondi aproximando-me, como um tolo aguardando sua volta do suposto jantar de negócios. O peso do silêncio foi esmagador. Julian, até então imóvel, girou o pescoço devagar. Quando seus olhos captaram Isabel, sua cor sumiu totalmente. Parecia ter visto um espectro. Isabel acomodou-se ao lado dele com um sorriso sarcástico. "Olá, meu querido." O tom era de um veneno refinado, atraindo a atenção das mesas vizinhas. Sabine olhava em volta, em pânico, sem saber se fugia ou se explicava o inexplicável. Eu não precisei berrar. O terror dela era meu triunfo. A tensão contaminou o salão. Os ruídos ao redor cessaram. Curiosos observavam o drama real, e nós quatro sabíamos que a ponte havia caído. Julian tentou um último recurso, ajeitando a roupa. "Talvez possamos tratar disso em um local reservado." Isabel apoiou-se na mesa, encarando-o com desprezo. "Reservado? Esse direito morreu quando você trouxe sua diversão para jantar em público." Sabine tentou se esconder, os dedos brancos de tanto apertar a bolsa. "Rowan, por favor, não aqui." Inclinei-me para ela. "Por que não?" Há pouco tempo parecia o lugar perfeito. Julian cerrou os punhos. Antes de qualquer reação, um barulho metálico de um talher caindo ecoou. O serviço de vinho parou, confuso. O recinto estava em transe. Isabel finalizou com precisão cirúrgica. "É curioso como vocês se achavam invisíveis. Segredos sempre possuem validade curta." Julian desviou o olhar, derrotado. Sabine tremia visivelmente. E eu sentia uma paz inédita. Julian levantou-se com violência, fazendo barulho com a cadeira. "Isso é um absurdo!" Sua voz falhou. Isabel também se ergueu, mas com elegância. "Absurdo é sua conduta, Julian. Você apenas não contava com a plateia." As pessoas se afastaram, prevendo o desfecho. Sabine tentou escapar, implorando para ir embora. Bloqueei seu passo com um movimento calmo. "Qual o motivo da pressa? Você parecia tão confortável agora há pouco." Julian estava rubro de vergonha. Tentou peitar Isabel, mas ela o parou com um gesto. "Nem tente. Você cavou esse buraco sozinho. Agora aguente as consequências." Sabine fugiu pelo salão, evitando qualquer contato visual. Julian hesitou antes de segui-la, sem qualquer dignidade restante. Mais tarde, no meu refúgio, a adrenalina ainda pulsava. Isabel descansava no sofá, operando o celular com frieza. Eu sabia que ela estava finalizando o serviço.
Liguei o computador. As evidências estavam organizadas. Tudo o que Sabine pensou ter apagado estava ali. Notei no olhar de Isabel a mesma sede de justiça que a minha. Ele não terá saída, disse ela com um gole de bebida. Nem ela, respondi. O objetivo era atingir o que eles mais prezavam, e faríamos isso sem chance de retorno. Isabel perguntou por onde começaríamos. Olhei os arquivos e decidi. Por ele. Faremos o serviço completo. Julian era um jurista de renome, dependente de sua imagem perante sócios e clientes. Ela enviou o dossiê completo para o escritório dele. Em instantes, sua carreira ruiu. A parte de Sabine ficou sob minha responsabilidade. Ela vivia de status e círculos sociais seletos. Disparei as provas nos grupos certos. Em minutos, sua máscara de perfeição foi pulverizada. 2 ataques precisos. A firma desligou Julian rapidamente. Sua trajetória de anos virou fumaça. Sabine foi excluída de seu convívio social. Os convites cessaram e o isolamento foi total. Em casa, tentou apelar para o emocional, chorando e jurando arrependimento. Apenas informei sobre o divórcio. Não existia mais conserto. Ela destruiu o alicerce e agora encarava o deserto. Partiu levando apenas o básico. Nunca mais tivemos contato. Julian também foi descartado por Isabel. No tribunal, ambos perderam o que restava. O patrimônio foi dividido e o luxo desapareceu. No fim, os amantes estavam na miséria moral e financeira. Eu segui meu caminho, livre e com a consciência limpa. Não me arrependo de nada. Fiz o necessário. Isabel e eu mantivemos contato esporádico, mas nunca como um par romântico. Éramos sobreviventes de uma mesma batalha. E isso bastava. Pois é, pessoal. No fim, a conta chegou. 2 mentirosos destruíram lares e receberam o troco. A farsa nunca se sustenta. O que restou foi apenas a ruína. Agora digam, o que vocês fariam nessa situação? Comentem abaixo. Quero ler cada opinião. Se essa história te impactou, deixe seu apoio e compartilhe. Inscreva-se para mais relatos reais. E considere apoiar o canal como membro. Aqui contamos a verdade para você refletir. Até a próxima!